Continuando o que nós estávamos fazendo. O Bedel é uma criatura complexada. Ele se sente inferior. Ele é obrigado a fazer trabalhos subalternos, como, por exemplo, apagar o quadro antes da chegada do professor. Mas existem vantagens. Ele não é responsável por aquilo que ele diz. No caso, eu apenas lerei aquilo que o augusto, maravilhoso, extraordinário, fantástico professor Cláudio deixou-nos como legado. Aqui vai. Quero expor ainda outro fato autobiográfico, dessa vez sobre Heidegger, que é para muitos o candidato, junto a Wittgenstein, ao título de o maior filósofo do século XX. A própria questão parece-me algo equívoca. Equívoca no sentido de que há filósofos que não foram tão radicais, mas tiveram ideias que foram muito frutíferas, como Donald Williams com a teoria dos tropos. Bom, foi um curso que assisti na mesma época sobre o último Heidegger, já no mestrado da UFRJ. Por essa época, eu já era estudante de filosofia e não me deixava mais mistificar tão facilmente. Na primeira aula fui informado de que o curso seria um exercício sobre um único, minúsculo texto perdido entre os muitos milhares de páginas desse grafomaníaco pensador. Não sei se 30.000 ou 50.000 páginas ele conseguiu escrever. Após uma ou duas aulas, tornou-se-me claro que, embora o professor tivesse se adestrado em combinar das mais variadas maneiras as tiradas hermético-altissonantes de Heidegger, se o essencial de toda aquela algarávia fosse traduzido em termos civilizados, o resultado seriam trivialidades humanístico-ecológicas do tipo: o ser humano contemporâneo encontra-se alienado da natureza e de si mesmo. Em suma, algo no nível do Greenpeace. A minha reação foi desaparecer e só voltar no final do curso com um resumo de Ser e Tempo, escrito com base em uma civilizada exposição do essencial feita por Wolfgang Stegmüller. Anos depois eu paguei caro por isso. Preciso reconhecer, todavia, que o meu juízo nunca foi de todo negativo. Minha avaliação é bem menos pessimista do que a de Paul Edwards, que, tomando de empréstimo uma classificação do filósofo alemão Adolf Stirr, qualificou Heidegger como um metafísico glossogônico. Segundo Stirr, o metafísico glossogônico é aquele que não consegue dizer nada sobre o mundo, mas que consegue rolar palavras. E rolando palavras, nota Edwards, Heidegger sucede em provocar transportes extáticos em algumas pessoas que acabam por se converter nos pastores e pastoras do ser. Diversamente de Edwards, creio que Heidegger foi capaz de discernir ideias importantes sobre o nosso mundo interior, ainda que, como era de uso na filosofia alemã da época, as hiperdimensionasse na forma de mistificações glossogônicas. Mais ainda, Ser e Tempo parece-me uma obra de excepcional originalidade e sugestividade. A ideia heideggeriana de que o homem é um ser para a morte, por exemplo, foi artisticamente tematizada de várias maneiras, como um conto de Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch, citado em Ser e Tempo, ou então na pintura intitulada A Vida, de Picasso. Nessa última juventude, o amor, a paternidade aparecem em primeiro plano, em cores, enquanto a morte e o sofrimento aparecem no fundo, em preto e branco, apenas delineadas.
Há também casos como o de Aldous Huxley, no romance Ponto e Contraponto, no qual há um pintor que há muito havia perdido a sua originalidade, mas ele tem câncer e nessa última fase de sua vida, ele volta à sua essência, ele consegue fazer uma pintura novamente original. Ora, no conto de Tolstói, um magistrado, antes disperso em preocupações fúteis, é despertado para os valores fundamentais da existência pela descoberta de uma doença que logo o conduzirá à morte. Não há dúvida de que a consciência da inevitabilidade e imprevisibilidade da morte molda em profundidade o nosso ser. Por isso, a tentativa de estabelecer a relação entre autenticidade e finitude em uma teoria filosófica da condição humana sempre me pareceu aquilo que Heidegger tinha a oferecer de mais original e profundo. Por exemplo, a relação entre ser e tempo é uma relação entre o presente em relação ao futuro, que transforma a memória do passado, e essa memória transformada do passado transforma a nossa vida presente e a projeção para o que fazemos no futuro. Algo que me parece essencial e que as brasileiras patativas heideggerianas nunca se lembram de considerar. Bom, mas eu só considerarei perda de tempo útil decifrar. Eu só considerei, na época, uma perda de tempo útil decifrar a Algarávia original, pelo fato de que meu interesse maior era mesmo metafísica, filosofia teórica, e não antropologia filosófica travestida de ontologia fundamental, o que é muito mais fácil. Pouco conheço de Heidegger, mas creio que posso fazer aqui uma breve análise desmistificadora do conceito de ser em sua última fase, a fase mais literária. O Heidegger dessa fase cisma mais do que nunca com a palavrinha ser. Pelo que ele pensa, o ser foi esquecido pela tradição metafísica que depois dos pré-socráticos se tornou decadente. Devemos recuperá-lo. A linguagem é a casa do ser. O homem é o seu pastor. Só os filósofos pré-socráticos tiveram a abertura para experienciar o ser em sua radiante presença, em seu desvelamento sem limites. Já com Platão, o ser passou a ser objetivado, a sua presença esquecida. Desde então, a história da metafísica instaurou um progressivo esquecimento do ser, um esquecimento revelado no seu pensamento cada vez mais calculador e dominador, que tende a substituir a filosofia pela ciência e se torna cada vez mais dominado pela técnica. Essa tese, que vocês podem encontrar de forma muito mais clara e mais cogente, mais convincente em Max Weber, essa tese também hiperdimensiona distorsivamente algo verdadeiro. Certamente, após os pré-socráticos, a filosofia perdeu a originalidade, no sentido de considerar as questões sem herdar referências de pensamentos anteriores, como não poderia deixar de ser. É o óbvio. Contudo, ser procedente dessa herança, que tem sofrido rupturas em toda a sua história, não significa necessariamente decadência ou perda de vigor, a menos que queiramos considerar Platão, Aristóteles, Kant e Wittgenstein, para não falar de Nietzsche, filósofos menores. Mais auspiciosa seria a interpretação da ideia de Heidegger à luz da crítica nietzschiana à cristianização da filosofia a partir de Sócrates, a decadência grega, a perda dos valores afirmativos. Mas essa tese é polêmica. A cristianização pode ter sido resultado de uma moral reativa,
mas seria uma falácia genética pensar que ela não introduziu novos e legítimos valores que elevaram o nível da civilização acima do atingido pelo mundo antigo, por exemplo, pondo fim à escravidão na Europa. Além disso, quem admitiria que, só por causa do cristianismo, Shakespeare ou mesmo Dante são decadentes? Isso é absurdo. Shakespeare, para o meu gosto pessoal, era melhor do que os dramaturgos gregos, embora esses viessem logo em segundo lugar para mim. Outra dificuldade é que, aos olhos de Nietzsche, a maneira como Heidegger expõe a sua tese como esquecimento do ser também seria vista como decadente, ou seja, como parte da doença que ele se propõe a combater. O que dizer da tentativa heideggeriana de recuperar o sentido do ser? Em meu juízo, Heidegger utiliza a palavrinha ser de uma forma multiplamente equívoca. O verbo ser como tal nada tem de misterioso. Ele possui uma grande variedade de significados na linguagem ordinária. Se você quiser saber o que ele significa, basta abrir o dicionário. A função logicamente mais relevante e comum é a de introduzir uma predicação. Exemplo, risoleta é alegre. Mas ele é usado também para afirmar identidade. O Iverest é o Chomolungma, que era o nome do Iverest chamado pelos habitantes do lugar. Então, o Iverest é a mesma coisa que o Chomolungma. Ou para indicar a existência na linguagem poética. Aqui sou humano, aqui posso ser. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Para Goethe, quando ele está diante de uma multidão. Não sei se é de bom gosto isso. Eu me sentiria asfixiado perto de uma multidão. Bom, ou como sinônimo de realidade, estado, permanência, etc. Mas eu sei o que o Goethe está querendo dizer. Filósofos tradicionais, compreensivelmente, confundiam diferentes sentidos da palavra, produzindo sofismas que não importa considerar aqui. Contudo, em seu uso das propriedades semânticas da palavrinha ser, Heidegger vai muito além. Como sabemos, quanto mais sem conteúdo for a palavra, mais facilmente ela adquirirá um sentido metafórico quando sistematicamente usada no lugar de outra. Se em um texto jurídico a palavra o outorgado vier sempre substituída por o blá blá blá, em pouco tempo passaremos a ler o blá 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 como o outorgado. Por isso, o conceito de ser, tradicionalmente considerado o mais geral e o mais vazio, quando posto em sua forma substantivada, é capaz de ganhar novos sentidos em contextos diferentes, funcionando como uma espécie de metáfora universal. Ora, o que Heidegger faz é valer-se dessa indeterminação da palavra ser para usá-la de forma multiplamente metafórica, sugerindo com medida arbitrariedade sentidos variados ao sabor do contexto. Fazendo isso, sem admitir que está fazendo, mas insistindo que o seu intento é elucidar uma coisa única, o ser com S maiúsculo, que em sua transcendência foge à possibilidade de deixar-se adequadamente capturar pelos meios da linguagem, mas que realmente está lá, inacessível ao espírito superficial e despreparado. Minha suspeita, contudo, é de que esse jogo equívoco de significados, insinuados e não admitidos, falhe em captar qualquer coisa verdadeiramente relevante que não possa, em princípio, ser melhor expressa por outros meios. Em meu juízo, dois usos principais da palavra ser no segundo Heidegger, nenhum dos dois admitido pelo autor, mas sem os quais o seu discurso, já de pouca inteligibilidade,
dificilmente seria capaz de se levantar do solo. O primeiro é multiplamente metafórico, o recém-aludido. O ser, ou o mesmo que o ente, é uma metáfora para coisas relevantes como o sentido, a essência e principalmente Deus. A assim chamada diferença ontológica entre entes ou seres e o ser dos entes, por exemplo, pode ser entendida como uma paráfrase laica da diferença teológica entre a criação e o Criador, tal como ele é em si mesmo. Com efeito, se nos textos de Heidegger substituirmos palavras como ser pela palavra Deus, muitas passagens tornam-se até mais claras, revelando-se uma espécie de versão laica de prédicas religiosas. Heidegger estudou em colégio religioso, ia ser padre, mas deu no pé na última hora. Heidegger, ex-estudante de teologia, é, aliás, o endereço certo para quem busca um substituto filosófico para a religião. O outro uso não admitido da palavra ser, apontado por Edwards, é o existencial, mais proeminente no último Heidegger. Ele, evidentemente, o negaria, mas o contexto de suas considerações mostra que o ser é também entendido como o existir, como atesta a sua ênfase em uma frase como nos altos cumes é serenidade. Nos altos cumes existe, permanece, reina a serenidade. Com isso, ele espera captar o sentido do ser em sua forma mais genuína. Edwards sugere que Heidegger, usando o conceito de ser em seu sentido existencial, redescobre de maneira equívoca a velha ideia já sugerida por Kant e desenvolvida por Frege de que a existência não é propriedade das coisas. Quero antes explicar essa ideia. Quando consideramos um objeto existente, percebemos uma série de propriedades desse objeto: sua cor, a sua forma, a sua textura. Mas se procurarmos entre essas propriedades a sua existência, nada encontraremos. No dizer de Frege, a existência não é uma propriedade da coisa, mas de conceitos, qual seja a propriedade de algum deles ser aplicável a ao menos um caso. O conceito de planeta Saturno, por exemplo, o conceito de planeta Saturno, ele é aplicável a um caso. Nós podemos daí dizer que Saturno existe. E nós podemos também dizer que Saturno existe no sentido de que há um conceito que é efetivamente aplicável a ele. E assim fica mais claro e mais inteligível, mais justificado. Melhor justificado. Essa confusão, a confusão da existência como a propriedade de coisa é facilitada pela linguagem, que usa a palavra existe predicativamente, como se essa denotasse algo pertencente às coisas. Essa confusão teria tido grande importância na Idade Média, quando foi usada como condição para a prova anselmiana da existência de Deus. Hoje não são muitos, porém, os que pensam que a existência seja uma propriedade de coisas. A sugestão de Edwards é de que Heidegger redescobre confusamente a velha ideia de que a existência não é uma propriedade das coisas, mistificando isso na forma do desvelamento de um insondável enigma, a ocultação do ser. Essa ocultação, escreve Edwards, e aqui eu vou citar Edwards, essa ocultação é um modo de se referir ao fato de que quando buscamos a existência nas coisas, nós não podemos encontrá-la. A revelação do ser, Heidegger, é um meio desnecessariamente apologético, diz Edwards, de dizer que as coisas, apesar de tudo, existem. Nós podemos, honestamente, caracterizar a descoberta heideggeriana da paradoxal natureza do ser como uma redescrição bombástica desses fatos, que nada faz para esclarecê-los. Com efeito, essa descoberta é que permite a Heidegger perguntar-se que ser é esse
que não é um ente junto aos entes, mas que subjaz necessariamente a todo ente dado. E com isso voltamos encobertamente ao ser Deus, pois quem é senão Deus o responsável pelo mantenimento das coisas em sua existência? É, pois, com auxílio roubado de bacamartes como o ser existência, o ser Deus, o ser essência e ainda um número indefinido de seres cada vez menores, como o ser belo, o ser relevante, o ser melhor, especialmente aplicável a Heidegger, todos eles contextualmente afirmados e explicitamente negados, que Heidegger está preparado para principiar o seu cerco a um mistério tão grande que mesmo milhares e milhares de páginas não ousarão decifrar. E por que não? Ora, porque por detrás desse remetimento a algo misterioso que paira além dos meios usuais de expressão linguística, não há muita coisa além da descontextualização de trivialidades e da fabricação de simulacros.